O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por um terço das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciran oferece apoio e suporte. Vamos lá, gente. Já estamos nas mídias sociais e daqui a pouco, em 2 minutos, estaremos também no 104.3 do seu FM. Hoje tem Coronel Guimarães, vereador de Araçatuba, aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a atuação dele na Câmara Municipal e também das eleições do ano que vem, e muita notícia relevante. Tem pauta da Câmara, tem Birigui e Ritinha Prates entregando cadeiras de rodas motorizadas a quem tem a dependência permanente desses equipamentos. Tem a coluna Minuto do Agronegócio com o Thomas Rocco do Ciran, sucessão familiar rural, a Venda Mais pelas redes sociais, curso do Sebrae, ação gratuita, hein? Então tem muita informação relevante. Daqui a pouquinho, coisa de 1 minuto apenas no seu rádio 104.3, tá certo? E vamos nós. Polo para cada projeto, uma solução. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os Bom dia, Sol. Bom dia, Madalena Celone. Muito obrigado pela parceria. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Bom dia, tudo bem? São 8h09, você está na Jovem Pan Araçatuba. Segunda-feira, dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro, dia do migrante, dia de São Romualdo, dia internacional para a eliminação da violência sexual em conflito e dia mundial de conscientização sobre a doença falciforme. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 da manhã. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento Rodrigo Treco, meu parceiro de sempre, todas as manhãs aqui com a gente e me mandando mensagens pelo WhatsApp. Também pode acompanhar pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, onde já estão neste momento a Sol ativista do autismo, Solange Neri e também Madalena Celone. Pode acompanhar ainda pelo aplicativo LR1, como faz Rodrigo Andolfato, empresário de Araçatuba, e também pelo site lr1.com.br. Tanto no site quanto no aplicativo, entre em nossas rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba 104.3. Agora são 8h11, vamos aos destaques de hoje. Vereadores de Araçatuba vão analisar 9 itens na sessão de hoje da Câmara Municipal. ESG e sustentabilidade são temas de evento do Grupo Gerar. Prefeitura e Ritinha Prates entregam 20 cadeiras de rodas motorizadas em Birigui. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciran, Thomas Rocco. Sucessão familiar é foco de novo programa do Senar São Paulo. Sebrae promove ação gratuita para quem quer vender mais nas redes sociais. E o meu entrevistado de hoje, logo mais, será o vereador de Araçatuba, Coronel Guimarães. Ele estará aqui falando da sua atuação na Câmara Municipal e também das eleições do ano que vem. Se você quiser enviar comentários ou perguntas a ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, 18
8106-1043. E você sabe que também pode fazer isso pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 12 minutos. Frase do dia. O lixo que você joga no chão não fala, mas diz muito sobre você. Frase de autoria anônima. Busquei aqui na internet. O lixo que você joga no chão não fala, mas diz muito sobre você. Hashtag fica a dica, hashtag frase do dia, 8h13. Vamos à previsão do tempo? De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 12 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 12 e 25. Sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite também de tempo aberto. Não deve chover. Hashtag previsão do tempo. 8h13. E quem acaba de chegar também pelo nosso Facebook é Roberto Batista Cavalheira. Bom dia, meu amigo. Tudo de bom para você. Boa semana. Vamos de notícia, então? Política local. Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir hoje a partir das 7 da noite para analisar e votar 9 itens que estão na pauta da 20ª sessão ordinária do ano. São 8 projetos de lei e 1 de resolução na ordem do dia. De autoria da vereadora Regininha do Avante, será apreciado o projeto que obriga estabelecimentos comerciais a capacitar os empregados e prestadores de serviço de segurança privada para o combate ao racismo. O vereador Dr. Alceu, do PSDB, assina 3 projetos de lei, sendo que uma das matérias estabelece normas para a comercialização de cobre sem comprovação de origem no município. Isso é para evitar, o roubo e a comercialização do cobre. O parlamentar também assina a proposta dando nome de rua e propõe a instituição do Dia Municipal do Advogado, a ser comemorado todo ano em 11 de agosto. Já o vereador Nelson Bombeiro, do PV, assina projeto de lei para dar nome de rua. Em primeira discussão e votação, consta da pauta projeto de resolução do vereador Lucas Zanata, do PL, prevendo alterações no regimento interno da Casa de Leis. De autoria do vereador Arnaldinho, do Cidadania, será analisado o projeto de lei que declara de utilidade pública 2 paróquias da cidade, assim como o vereador Luiz Boato quer que seja declarada de utilidade pública uma entidade esportiva. Projeto de lei do Executivo dá nome ao Complexo Cultural, onde fica o Teatro Paulo Alcide Jorge e também a Biblioteca Municipal Rubens do Amaral. Na fase do pequeno expediente, poderão usar a tribuna os vereadores Dr. Alceu, Antônio Edivaldo Dunga Costa, Arlindo Araújo e Arnaldinho. A sessão será transmitida pela TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital e também pelo canal da Câmara no YouTube e no Facebook, todos disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Hashtag participe da política, 8h16. Evento corporativo. O Gerar, o grupo de empreendedores de Araçatuba e região, vai promover amanhã, terça-feira, às 7 da noite, a palestra ESG Realidade e Desafio. O evento será ministrado pelo CEO da Móveis JB Bechara, Rodrigo Bechara, e direcionado a empresários, empreendedores, investidores e lideranças classistas e políticas dos setores, classistas dos setores produtivos e também lideranças políticas. Bechara vai abordar o fato de a sustentabilidade ser o 4º fator de compras no mercado, com tendência a se tornar o 3º nos próximos anos. Para o presidente executivo do Gerar, Marcelo Mazei, é preciso pensar o desenvolvimento regional de forma sustentável, como um projeto que se preocupa essencialmente com a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população, conservação do meio ambiente e participação ativa, organizada e democrática de todos os cidadãos. Portanto, amanhã, palestra seguida de jantar, ESG Realidade e Desafio, às 7 horas da noite, vai ser lá no Espaço Tangerina Pizzaria. Informações e reservas, 18 99619 9403. 18 99619
9403. Hashtags gerar, evento corporativo, ESG e sustentabilidade. 8 horas 17 minutos. Política pública. A Prefeitura de Birigui, em parceria com o Centro Especializado em Reabilitação, o CER4, Ritinha Prats, de Araçatuba, entregaram na sexta-feira 20 cadeiras de rodas motorizadas para usuários permanentes do equipamento. O grupo que recebeu as cadeiras motorizadas passou pelo processo de cadastramento nas suas UBSs, de referência, né? Pela etapa de entrega de documentos e triagem. A ação ocorreu por meio do SUS, com o envio de recursos para a aquisição de equipamentos de diversos modelos pelo CER4. A Secretaria de Saúde de Birigui realizou o trabalho de divulgação e busca ativa no município com a finalidade de identificar o público que estava necessitando do benefício. Eu gosto sempre de ressaltar que, para que as pessoas não se confundam, o Ser Ritinha Prates, ele não tem dinheiro de sobra, ele não é rico para ficar comprando cadeiras de rodas e distribuindo para os municípios da região, como a gente vem noticiando que anda ocorrendo essa dispensação de cadeiras de rodas para quem usa o equipamento de forma permanente. O que ocorre aqui? O Ser Ritinha Prates, centro especializado em reabilitação, ele faz uma triagem com a ajuda das prefeituras, faz avaliação destes usuários e, em havendo de fato a necessidade, ele pede dinheiro ao SUS, o recurso vem, os equipamentos são comprados e entregues a estas pessoas. Portanto, que se saiba que o dinheiro é do SUS, vem da União, do governo federal. Eu digo isso porque tem gente se confundindo. Quando o Hospital Neurológico Ritinha Prates entra em contato pedindo doação, as pessoas, algumas desavisadas, dizem que não vou doar porque o Ritinha Prates está com dinheiro, está dando cadeira de rodas. Não, não tem dinheiro para isso. Ele recebe dinheiro do SUS e aí repassa os equipamentos para quem precisa. É bom que as coisas fiquem claras para que as pessoas não se confundam e não prejudiquem o Hospital Neurológico Ritinha Prates deixando de doar, tá certo? É isso, explicação dada, 8 horas 20 minutos, hashtags cadeiras de rodas, hashtag um direito seu. Às 8h20, vamos, portanto, à entrevista do dia. O meu entrevistado de hoje, você já está vendo ele aqui no meu canal do Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, minha página, é o vereador de Araçatuba, Coronel Guimarães. Ele está aqui para falar da sua atuação na Câmara Municipal e também das eleições do ano que vem. Coronel Guimarães, do União Brasil, é vereador pela primeira vez, tendo recebido 1.590 votos na eleição de 2020. Bom dia, vereador, tudo bem com o senhor? Fica bem grudadinho do microfone, por favor. Isso, tudo certo? Tudo certo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer poder estar falando aqui com seus ouvintes e também com o pessoal que está acompanhando aí na rede social. Exatamente. Primeira vez que o coronel vem aqui. Então vamos começar, coronel. Vamos começar lá por cima e aí a gente vem do governo federal para o governo estadual e municipal. Como é que o senhor, pertencendo à União Brasil, partido que hoje faz parte do governo Lula, enxerga a política nacional, como que o governo Lula vem tocando o Brasil? Marcelo, como você disse, né, vamos começar bem lá em cima no começo, então bem lá em cima, eu venho do PSL, sim, né? Sim. O PSL foi o partido que apoiou o Bolsonaro. Depois o PSL ele juntou com o DEM e surgiu União Brasil. Por isso que eu estou no União Brasil, né? Nós trabalhamos, né, pelo o Bolsonaro, mas ele não foi eleito, foi eleito o Lula, e o país tem que continuar, né? Não dá pra gente falar assim, olha, vai parar, não, tem que continuar. Então eu entendo que a política é a arte da negociação, da composição, da conversa, sempre no bom sentido, né? Então a gente tem que estar em alguns aspectos. A União Brasil, por exemplo, tem que caminhar algumas coisas, tem que estar lá negociando com o governo federal, sim. Agora, tem coisa que a gente não concorda, então discordamos naquilo que entendemos e concordamos também
da mesma forma em alguns pontos. Vale o mesmo raciocínio para o governo do estado, Tarcísio? Sim, se bem que o Tarcísio a gente apoiou e ele acabou sendo eleito, né? O Tarcísio, a gente sempre defendeu a figura dele. É uma pessoa aí que veio de uma formação militar como a nossa, né? Então nós temos alguns pontos em comuns. O Tarcísio esteve aqui na nossa região, nós conversamos quando ele veio, né, na candidatura. Ele teve depois aqui de eleito, mas aí já não foi nem possível, né, conversar, por causa, você sabe disso, né, tinha muitos prefeitos. O Tarcísio, na realidade, a primeira cidade que ele veio após a eleição foi Araçatuba, até por um prestígio da nossa região, prestígio dos nossos políticos, né. Então, assim, eu acredito, tenho acreditado muito no Tarcísio. O Tarcísio, ele tem agora, estou te falando agora já pelo lado profissional, né? Eu sou militar da reserva e a gente depende muito da boa vontade do governador. E não, nós sofremos muito, policial militar, o funcionário público do modo geral, então a PM, a Polícia Civil, nós sofremos muito na mão do PSDB. E o PSDB ficou muito tempo no poder. Então nós sofremos muito. E agora, com a assunção, né, do governador Tarcísio, ele já, logo de cara, ele colocou, né, um secretário que é de carreira, uma pessoa, um policial militar, que era foi deputado eleito 2 vezes, né, o Derrite, o capitão Derrite, e ele já instituiu, né, ali na secretaria um grupo para discutir a questão do aumento salarial. E esse aumento foi discutido, é lógico que você não consegue agradar 100%, mas o que a gente tem assim, de muito tranquilo que a gente pode defender é que nenhum governador no seu primeiro ano deu aumento expressivo para nós, nenhum. O PSDB, na realidade, não deu aumento quase nenhum, né? Agora, mas no primeiro ano, nos primeiros meses de governo, então a gente tem que tirar o chapéu que ele está realmente olhando para a segurança pública, né? Então já foi votado, o aumento ele passa a valer a partir do dia 1º de julho. Então, aumento médio, né? Porque variou para várias, né? Dependendo da graduação e do posto, tanto para a PM, quanto para a Polícia Civil, quanto para a Polícia Técnico-Científica, né? Então, é um aumento médio, tá? De 20%. Então, nós nunca tivemos isso, né? Então, assim, o que o Tarcísio prometeu, ele está cumprindo. Inclusive, naqueles compromissos assumidos pelo Rodrigo Garcia, né? O Rodrigo Garcia assumiu muitos compromissos com a nossa região, com a prefeitura, e o Dilador tem falado isso, que o Tarcísio ele tem honrado os compromissos. Ele falou que o outro assinou, nós vamos estar honrando. Inclusive, essa questão agora, nós estamos recebendo um asfalto aí meio de última hora, porque a prefeitura até acreditava que esse dinheiro não viesse, né? Porque era uma promessa antiga, tal, e o Tarcísio foi lá e honrou. Nós estamos recebendo, né, um valor razoável de asfalto, de recapeamento na nossa região por causa disso. Lá a estrada da Copacabana mesmo era um compromisso anterior que ele vai estar honrando, né? Brevemente nós teremos ali a estrada Copacabana asfaltada. Isso foi um compromisso do governo anterior. Perfeito. Então, e você sabe que você está lidando muito tempo com política, você sabe que às vezes um governador, quando ele assume, ele esquece, ele passa a régua ali no que o outro prometeu e fala, isso é promessa do outro. Absolutamente normal, né? O Tarcísio não está fazendo isso. A Solange Neri, que está nos acompanhando aqui, a Sol ativista pelo autismo, está dizendo, inclusive, que o governador Tarcísio está sendo um show para as políticas públicas com o autismo. Mandando também um abraço para o senhor, é o Adriano Andrade, bom dia, Coronel Guimarães. João Basile Bonilha acabou de entrar, bom dia, Joãozinho, para você também. Coronel, quero aproveitar que inclusive está na crista da onda aí a conversa de que se Bolsonaro ficar inelegível, o caminho natural hoje da direita é pegar um dos governadores, principalmente o governador Tarcísio de Freitas, para, quem sabe, na próxima eleição de presidente, vir aí a concorrer. O senhor gosta dessa possibilidade? É uma possibilidade que está sendo analisada, mas existe também, você sabe disso, a figura do Zema. Né? O Zema é um governador que tem feito um bom papel ali em Minas Gerais. Então, hoje, no cenário nacional, eu diria que desponta o Tarcísio e o Zema. Só que o Tarcísio está começando, né? Eu não sei se ele se arriscaria, né,
Já na segunda eleição importante, vamos dizer, já saí para presidente no caso da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Então, por isso que eu acredito que temos que manter o Zema no radar também. Não o tire, porque hoje é um bom nome. Perfeito. E aí passamos do governo federal ao governo estadual, chegando aqui ao governo municipal. Como é que o senhor entende a composição prefeitura-Câmara Municipal hoje em Araçatuba? Tem sido uma relação tranquila, né? O Dilador. Aí quando as pessoas falam, né, essa questão de base, todos os executivos precisam de base. Todos precisam. Se você pegar algum tempo atrás aí, o Bolsonaro ele sofreu muito porque ele não tinha uma base. Ele não tinha. E um executivo sem base, ele não governa. Ele não governa. Fica uma situação complicada. Nós temos a cidade vizinha nossa aqui que está com esse problema, né? Então, Birigui é um caso sério. É um caso sério. Então, a base do Dilador, eu faço parte da base, não nego isso, não vou negar isso, mas já estamos na base desde o início. Na campanha dele, eu estava no PSL, e o PSL fazia parte da composição, né, do grupo que apoiava o Dilador. Então, nós estamos na base desde lá. Então, vamos dizer assim, não mudamos de lado tal, e também não condeno quem tenha mudado, porque o Dilador tem feito uma boa gestão, ele tem feito uma boa gestão na nossa cidade. Eu tenho ouvido muitos elogios dele. Lógico, alguém já disse lá atrás que toda unanimidade é burra, né? Lógico que vai ter vozes contrárias, mas eu tenho por mim, as pessoas, muita gente que tem conversado, tem elogiado o trabalho do Dilador. Mas o Dilador tem aquela pecha, né? E nem ele nega isso, né? Que ele é muito turrão, um cara ali bem, tipo assim, meio matutão e tal, né? Mas a gente tem que aprender a lidar, a estar gerenciando. Agora, se você pegar as nossas obras, ele sempre bateu muito em cima disso, que ele não dá aditivo para obra. Não dou aditivo para obra. Então, porque há uma prática, você conhece, entende bem, acho que você está na política há mais tempo que eu, né? Que muitas empresas, num processo licitatório, ele joga o preço lá embaixo para ganhar e depois pede uma correção, né? O Dilador já falou, se você deu um preço lá embaixo, você trata de cumprir. Então algumas empresas às vezes até abandonam, falam, vou embora, vou abandonar. Ele fala, pode ir, eu vou contratar, eu vou licitar de novo. Você acaba tendo um prejuízo temporal nisso daí, né? Mas aquilo que ele se propôs a fazer, ele está fazendo. Ele não foge disso. Ele fala, olha, não dou aditivo, ponto. Se quiser dar valor baixo, vai ter que cumprir o que está no contrato, né? Coronel, eu sou obrigado a fazer duas colocações. Primeiramente, sobre o Bolsonaro não ter bancada. A partir de um momento ele se alinhou ao Centrão, e o Centrão ele vem ditando as regras legislativas e também executivas do país há muito tempo, não apenas no governo Bolsonaro, foi antes do Bolsonaro, com o Bolsonaro e agora com o governo Lula também. Então, existe sim um alinhamento, no meu entender, com o Centrão, que eu creio que seja prejudicial para o país. E eu não sei, em termos de aditivo ou ampliação do tempo de obra, o que é pior. Isso para eu ficar, por exemplo, na obra da Pompeu. Começou custando 11 milhões e dizem, Observatório Social de Araçatuba, o pessoal me disse que deve estar chegando a 30 milhões. Então eu não sei o que é pior, se é aditar ou se é parar o contrato e contratar outra e vir esticando, porque nos dois casos, o volume de recursos que será consumido, ele acaba sendo muito maior, no caso aqui especificamente da Pompeu, quase 3 vezes o valor inicial. Então, de qualquer forma, é muito ruim. O ideal é que o valor contratado e a empresa contratada terminassem a obra, o contrato, com o valor combinado, no tempo combinado. Enfim, mas vamos lá. E aí, falando de bancada e oposição, o senhor acredita que seja salutar ter uma bancada que vote tudo o que a prefeitura manda, aprovando, e, da mesma forma, uma oposição sistemática que discorde e vote contrariamente tudo? Não seria melhor, esta é a minha posição, uma postura de independência do legislativo em relação ao executivo? Sem dúvida alguma. Como você disse, os dois posicionamentos não são salutares. Os dois posicionamentos. Então, assim,
tem pauta lá, eu falo por mim, tem pauta que eu voto contrário, já votei várias vezes contrário, tem coisas que eu quero que discuta. Nós tivemos uma situação aí há pouco tempo, né, a questão do fracionamento dos terrenos, que eu me posicionei, sempre discuti, eu falei, olha, vamos achar um meio termo, né, porque você parar as pequenas construtoras que construíam casas em meio terreno é ruim também, né. Agora, lógico que você criar um bairro inteirinho de meio terreno também é ruim. Mas aqueles bairros, por exemplo, você pega o Umuarama, que já tem, sei lá, vamos chutar aí, está 60% construído e tem uma boa parte não construído, meio terreno ali não prejudica o bairro, né? Agora você abrir um bairro, aqui eu não lembro se tem algum nesse sentido, lá em Birigui, que eu morei lá um bom tempo, lá tem um Jandaia, se não me engano, Jandaia 3, que é um bairro inteirinho de meio terreno. Eu ia visitar alguma pessoa lá, não tinha como estacionar, porque meio terreno, o cara faz ali a entrada do seu carro, não tem lugar para estacionar. Então, a gente questionou isso, discutimos isso. O senhor se sente à vontade para eventualmente votar contra eu me sinto à vontade. Agora, tem algumas situações, Marcelo, que a forma como que é lançada, você sabe disso, né? É complicado. Por exemplo, nós tivemos agora bem recente, a alteração, tá? Vamos deixar bem claro na questão da taxa do lixo. Então não estava se criando taxa nenhuma, estava apenas corrigindo um texto que estava na lei. Então não criou nada. Mas aí como é que se ventila? Ó, o prefeito está criando uma nova taxa e os vereadores estão votando a favor. Não criamos taxa alguma. Nós simplesmente alteramos a lei. Estava escrito lá, eu vou ser assim bem didático, tá? Estava escrito lá assim, olha, pode cobrar a varrição de rua. Aí tem uma decisão aí já é judicial, falou, olha, não pode ter taxa sobre varrição de rua. Mas como estava escrito na lei, a gente mudou para tirar isso da lei. Tinha que retirar isso da lei. Só que nunca foi cobrado. Aí foi divulgado por ele, o prefeito está criando. Não, a gente não está criando nada. Então, quando você ia falar isso, parecia para alguns que você estava defendendo o prefeito com incidência. A gente só está explicando aqui como que vai funcionar essa questão da taxa do lixo. A taxa já existe, já é cobrada, não vai mudar uma vírgula em termos de valores. Tá? Aí alguém pode questionar assim, então não vai mudar o valor? Nesse momento não, lá na frente é lógico que vai ter que ter uma correção, a gente tem inflação, né? A gente tem várias situações que pode corrigir. Lá na frente pode ser, senão alguém vai falar, olha lá, não falei que ia alterar? Não, vai ter que ser alterado em algum momento. Né? Então, como você disse, você ter uma oposição sistemática e uma base também sistemática é complicado, né? O ideal é que se discuta, que você vê as melhores políticas para a nossa cidade. Vamos lá então, para a gente encerrar esse primeiro bloco, vereador, gostaria que o senhor autoavaliasse seu mandato. Como o senhor acredita que esteja tocando aí a legislatura? A autoavaliação ela é complicada, né? A autoavaliação é muito complicada. De repente eu posso me supervalorizar, mas de repente eu posso me desvalorizar, né? Mas tem sido um aprendizado, eu tenho notado a importância, a gente já sabia, né, do legislativo para uma cidade, porque você está ali fiscalizando, você vê a questão do orçamento, das políticas públicas, você está ali acompanhando e tal. Então, muita gente critica o legislativo, mas sem o legislativo seria o caos, porque todas as questões, um remanejamento de verba, tem que ir para lá para os vereadores concordar, o orçamento tem que ir lá, as contas do prefeito tem que ir para lá. Por exemplo, nós votamos bem recente as contas do ano de 2020, então o legislativo que vota essas contas. E ela veio do Tribunal de Contas com um parecer favorável. A única observação que tinha lá é de algumas questões que não tinham sido analisadas, que ainda estavam pendentes, ou seja, vai se analisar. Mas tudo aquilo que estava resolvido foi aprovado. Então foi para o Legislativo e nós aprovamos, né? Foi aprovado as contas do prefeito de 2020. Então, nós nem estávamos lá, nem éramos vereadores, né? Mas, gente, é o Legislativo que está analisando. Então, nós estávamos analisando de uma legislatura que uma boa parte dos vereadores nem estavam lá. Então, para você ver a importância do Legislativo. Então, a gente tem notado isso, né, que nós podemos contribuir. Eu trabalhei 33 anos na PM, esperei, me aposentei
Então a gente tem uma certa liberdade nesse sentido, né? Falou, a gente tem uma experiência administrativa, né, no setor público e acreditamos que podemos estar contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Araçatuba é uma cidade linda, a gente vê algumas pessoas criticando isso e aquilo. Araçatuba é uma cidade linda, tem lá seus defeitos, tem muita coisa que precisa melhorar, Marcelo. Então vamos deixar claro, bem claro isso, tem muita coisa que precisa melhorar. Eu logo do início eu já falei assim, olha, se tivéssemos discutido algumas questões anteriormente, nós teríamos uma situação melhor hoje. Então, exemplo, né? Você pega aqui a sua avenida aqui, a Avenida da Saudade, olha que avenida importante que é da nossa cidade. Isso aí alguém tinha que ter visto lá atrás. A Avenida da Saudade, ela vai até a Rondon, passou a Rondon, ela vira rua. Olha, assim, ela leva o nome ainda de avenida, mas ela não é uma avenida ali. Aí chega ali, entronca tudo, trava tudo. Então alguém, quando foi abrir o Iporã, alguém tinha que falar, olha, tem que continuar a avenida aqui, gente. Ah, mas não tem nada, mas um dia vai ter. Mas um dia vai ter. Planejamento. Né? Faltou planejamento. Aí você pega outra, que eu sempre questiono, eu sempre falo. Você pega ali pro lado do Moarama, né? Você pega ali a Avenida hoje José Teles, hoje é uma avenida muito importante, ela vem como avenida, né? Aí a hora que chega na Aldorino Perenha, que é ali onde está o Rondon, ela vira rua, rapaz. Olha que coisa. Isso não faz tanto tempo. Então isso há 20 anos atrás, alguém tinha que ter essa visão e falar, não, aqui precisa abrir uma avenida, a cidade vai crescer para cá. Então, onde pode ter avenidas, você vê que melhora, 2 de dezembro, olha que, como é que deu uma desafogada ali, opa, é avenida. Então, essas vias principais tem que ser avenida, e lá atrás faltou esse tipo de planejamento, né? E hoje nós não podemos errar mais. Tá certo, Coronel, já são 8 horas e 39 minutos, a gente precisa ir para um rápido intervalo, vou pedir para que o senhor continue aí, porque no próximo bloco vamos falar de eleições municipais do ano que vem, tá certo? E você continue na audiência, porque em 2 minutos a gente está de volta. Que é 2 minutinhos só. Tá fora do ar, né? Agora. Não, era. O som tá fechado. Não, tá aberto. O microfone tá aberto. Bom. O que a gente falar pode ser usado contra a gente. Eu vou pegar eu fico elogiando o Corinthians aqui, tem um povo que não gosta do Corinthians. Além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e sejam associados. Cirão, 80 anos. O agro está aqui. O Hospital Ritinha Prates presta serviços sempre é bom, né? No intervalo a gente continua aqui no Facebook. Coronel, o segundo bloco é basicamente a mesma dinâmica. Eu começo com notícias e aí do meio para o final do bloco a gente volta com a entrevista. Tá certo? E aí eu vou falar alguns nomes para o senhor, para saber se o senhor acha que esse povo tem chance de virar prefeito e também se o coronel vai colocar o nome à disposição aí para o executivo. Que já me sopraram que tem gente ali. Vai aí, vem junto. Agora começa, né? Ah, não, esse é um período de tratativa, né, de composição. E de muita especulação. Não, né? tem muita especulação. Mas enfim. O cenário ele muda muito, né? Demais. Daqui até lá. Você pegar realmente, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas na semana mesmo o cenário já deu já pintou um ponto de interrogação aí. Já. Eu tenho conversado com bastante gente, o pessoal tem vindo aqui. Coronel, tem muita gente fazendo perguntas. Na verdade, assim, tem uma pessoa, o Adriano Andrade está fazendo bastante perguntas. Eu não vou ter condições de repassar todas as perguntas para o senhor. Eu estou vendo uma aqui que eu acho que vem bem na pauta. As outras vão ficar lá no meu Facebook. Eu vou pedir ao senhor a gentileza de entrar depois e responder. O Zaire e a Inê também está fazendo pergunta. Vou voltar agora no ar, tá bom? Só um minutinho. 8 horas 42 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando, hein, você pode acompanhar pelo 104.3
do seu rádio, assim como pelo site lr1.com.br e também pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. E agora, às 8h42, momento da gratidão, além de todo mundo que está nos acompanhando, Adriano Andrade, a Iria Anhê, a Sol Altivista, Solange Neri, o Joãozinho Bonilha, o Roberto Batista Cavalheira, a Madalena Celone, quero também mandar o meu abraço pela audiência e interação dos advogados, aliás, do advogado Caetano Procópio Neves, do policial civil Alexandre, o Xexê, professor de matemática Oswaldo Gebra Júnior, a Camila e o Paulinho Grisioli, o Ricardo Cruz, a Mari Hashiguchi, o João Pedro Ranucci, o Paulo Henrique Gilberto Tavares, o Vô, o Douglas Dias, o Marco Carvalho, o Doutor Metal, o Irã Márcios, Deco Kimura, diretamente do Japão, André Luiz Alves e a Valéria, ao personal trainer Lucas Damaso e também Vanessa Olivieri, da UDOP, hashtag gratidão é tudo, 8h43. Coluna semanal. Hoje é dia de Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do CIRAM, o Thomas Rocco. Toda segunda-feira, ele está aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, falando das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. Então vamos ver. Ixi, tá fora do ar aqui. Ô Xande, pode, aproveitando que você está aqui, pode me dar uma ajuda? Sim. Colocar a senha aqui para eu poder abrir a coluna do Thomas Rocco. E aí a gente já vai ouvir o que o presidente do CIRAM, que aliás nesta semana o sindicato vai fazer um evento na quinta-feira para apresentar a parte rural da exposição agropecuária de Araçatuba, a nossa querida Expo. Já foi aberta aí a área de entretenimento, né, com todos os shows, a Viva Mais já falou quem vem, quem não vem neste ano, mas na quinta-feira agora, lá no Hotel Botânico, para convidados, o CIRAM mais a Viva Mais farão a divulgação de como será a parte rural da Expo. Vamos então ouvir o que tem a nos dizer agora Thomas Rocco. Eu sou o Thomas Rocco, atual presidente do CIRAM, e aqui nós vamos começar o nosso Minuto do Agronegócio, o nosso bate-papo com aquele cafezinho todas as segundas-feiras de manhã para trazer o pano de fundo das nossas principais commodities aqui da região, a soja, o milho e o boi-boi, e ajudar você, produtor rural, a sempre tomar os melhores negócios. Boas notícias, começou o Rally da Safra Americana, então a última semana trouxe grandes altas aí na Bolsa de Chicago. Como nós vínhamos alertado aqui no CIRAM, o clima por lá parece não... O pessoal está participando aqui, Coronel. O pessoal está lembrando que o senhor é o autor da lei que troca as sirenes das escolas por sons audíveis e confortáveis para os autistas, né? Isso. Muito bom, muito bom. Eu não lembrava que era o senhor. Aqui dentro do nosso A gente território. tem procurado participar. Essa é uma causa que eu quase não conhecia, eu vim conhecer agora, né, a situação do autismo no Brasil. E é uma pauta, né, uma coisa muito importante. Conheci também, eu até estava vendo lá nas conversas nossas, um pouco mais aprofundado o trabalho lá do Ritinha Prats, tanto que eu ajudei no começo do ano e pretendo ajudar, porque a gente tinha uma campanha lá na Câmara, todo o início da sessão passava, a gente passa alguns vídeos. Isso. Ele passava o vídeo do Ritinha Ritinha. Prats. Caramba, a gente fica pedindo para os outros ajudar, mas e nós? Eu peguei e falei, não, vamos distribuir com o meu pessoal lá, vamos ajudar. Quanto que é uma Câmara? Perto de 4 mil, nós doamos 4 mil para Uma cama hospitalar, né? Isso. Eu lembro. A gente fez, né? Então, assim, as questões sociais, eu acho que são muito importantes. Com certeza. E a gente não pode deixar as coisas só na mão da prefeitura, não dá conta. Eu costumo dizer que poder público ao contrário da iniciativa privada, distribui miséria, né? Se tem um pouquinho, fala, cara, como é que eu vou repartir essa quirela, né? Deixa eu voltar aqui, Coronel, a gente já continua. Começa a ter uma recuperação. Então os negócios começaram a firmar nos 240, 250 reais pelo boi, que se enquadra no padrão da exportação. Então nós acreditamos que agora, com
a diminuição da oferta de pastagens no segundo semestre se aproximando, a expectativa é de que possa começar a haver uma reação nos preços, porque hoje eles não são remuneradores e o pecuarista está preocupado porque, olhando em janeiro, nós tivemos aí arroba na casa dos 300 e hoje nós estamos realizando esses negócios na casa de 240, 250, então aí não está satisfatório esse preço, mas com uma boa expectativa aí para o segundo semestre. Produtor rural, boa semana, bons negócios. Ciran, 80 anos, o agro está aqui. Esse foi o presidente do Ciran, Tomás Rocco, falando então das expectativas do mercado da semana para o boi, a soja e o milho, 8 horas 48 minutos. Ainda agronegócio, até o próximo dia 23, o Senar está recrutando e selecionando profissionais para atuarem como instrutores de um novo programa, o Sucessão Familiar Rural. Inédito no Estado, tem como objetivo despertar e envolver as gerações das famílias rurais na missão de dar continuidade à empresa rural. O Ciran será parceiro na ação na região de Araçatuba. Para o presidente do Ciran, Tomás Rocco, que falou com a gente agora, são muitos os desafios e também benefícios da sucessão familiar em propriedades rurais, sendo que as duas entidades, Senar e Ciran, parceiras, se propõem a levar conhecimento aos produtores rurais sobre o processo de transição da coordenação da empresa. Para as vagas de instrutor, o Senar procura candidatos que tenham graduação em psicologia, em direito, em experiência em atendimento a produtores rurais no que se refere especificamente à sucessão, ter conhecimento sobre didática de ensino e disponibilidade para participar de treinamentos realizados pelo Senar. Para participar do processo de recrutamento e seleção, os interessados devem encaminhar currículo para Isabela AP, de pato, isabelaap@faespsenar.com.br. E o e-mail, lembrando, tem que ser encaminhado até o próximo dia 23. Os currículos devem deixar clara a experiência solicitada, conter um breve texto com um relato sobre a experiência com o tema sucessão familiar rural e, posteriormente, os selecionados serão comunicados por e-mail sobre as datas do treinamento. Hashtags Sucessão Familiar Rural, Senar São Paulo, Ciran Araçatuba, 8h49. Redes sociais. O Sebrae tem uma ação gratuita muito interessante para quem quer vender mais por meio das redes sociais. Se você quer aprender estratégias eficientes e receber dicas valiosas para alavancar as suas vendas online, coloca aí na sua agenda. Vai ser no próximo dia 22, às 7 da noite. As inscrições devem ser feitas pelo link que estará disponível nas redes sociais do Sebrae Araçatuba. Para mais informações, entre em contato com o Escritório Regional do Sebrae pelos WhatsApps 3607-2982, 3607-2982 e 991410090. 991410090. Hashtags empreendedorismo Sebrae, venda mais nas redes sociais. 8h50, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o vereador Coronel Guimarães. Está falando da atuação dele na Câmara Municipal, também aí avaliando os governos federal, estadual e municipal, e agora vai falar comigo sobre eleições municipais do ano que vem. Antes, porém, Coronel, só quero dizer aqui que tem muita gente entrando na live, na minha página no Facebook, para acompanhar a sua entrevista, como fez agora a Fabiana Maia, dizendo que o Coronel se preocupa com a necessidade das pessoas mais carentes e faz o possível para ajudá-las, inclusive de forma anônima. A Sol, ativista do autismo, está lembrando que o Coronel é autor de uma importante lei que que pede para a prefeitura, obriga, na verdade, a prefeitura a trocar, ao longo do tempo, as sirenes das escolas, e também imagino que no estado seja assim, depois o Coronel comenta comigo, trocar as sirenes que prejudicam a audição dos autistas por músicas
confortáveis. Vale também para as escolas estaduais do município, coronel, e particulares? Vale para as particulares, né? Particulares. Vale para as particulares, é assim, a substituição ela deve ser gradativa. A minha lei inicial era substituição imediata, era a ideia, né? Mas, como eu já disse para você, a política é a arte da negociação, da conversa, do diálogo. E ficaria, a gente viu no momento, ficaria muito caro, às vezes, tanto para a prefeitura substituir, a prefeitura, se não me engano, acho que é perto de 70 escolas, né? Eu não lembro. Isso, 67. Isso. E mais as particulares, então, o que nós acordamos? Que essa troca ela seria gradativa. Então, conforme fosse quebrando, fosse surgindo novas escolas, aí sim já tinha que vir com um som que seja melhor, principalmente para os autistas, né? Porque você deve ter estudado, no meu tempo tinha aquela sirene que dava um susto. Quando você estava fazendo prova e tocava a sirene, você assustava e esquecia tudo. Se para nós, digamos assim, né, que não temos problema de sensibilidade do som, já assusta, incomoda, né? já incomoda, você imagine para uma criança autista. Sim, sim. Do pouco que sei hoje de autismo, fui informado por Sol e pelas mães de autistas da cidade, que inclusive me deram uma caneca aqui, ó, bonita. Ah, legal. Com um símbolo que remete ao TEA, o transtorno do espectro autista. Sol, muito obrigado sempre. Continuo lendo, leio os livros que você me mandou, me presenteou, continuo me informando. Muito obrigado por compartilhar. Ô Marcelo, só para não mudar de assunto, nós estamos no autismo. Ontem foi o dia, está sendo votado em nível federal, o dia do orgulho do autismo, né? Então seria um dia para consciência, para discutir o autismo. É 18 de junho, então foi ontem, né? Foi então, ontem, né? Para você ver que essa pauta ela tem tomado uma dimensão muito grande no nosso país. Até algum tempo atrás não se falava. Eu mesmo conhecia muito pouco sobre o autismo. Vim aprender e me aprofundar agora, né, nessa legislatura. Muito importante. Vamos lá então, coronel, vamos falar de política e eleição. Ano que vem tem eleição municipal e aí a pergunta direta e clara é o seguinte: Coronel Guimarães vai tentar reeleição? Não, vou parar com tudo? Ou de repente vai tentar algo no executivo local? O mais forte hoje, né? Você sabe que as coisas mudam, né? Sim. O mais forte hoje é tentar uma reeleição, que seria se a gente está afirmando e dando continuidade ao nosso trabalho. Então hoje, se você falar o que seria, eu falei, a gente vai para uma reeleição. Mas é um já jogo foi procurado, não? Nós já fomos sondados. Porque você conhece a política, é assim, ninguém chega para você e fala, assina aqui, né? A pergunta é, o que você acha, o que você pensa, ó, fulano, ó, seu nome está sendo ventilado, o que você acha disso? E a gente vai se conversando, como foi a minha candidatura da primeira vez aqui, né? Então a gente vai conversando. O senhor não pretendia ser vereador e foi convidado? Não pretendia. Quando eu falo as tratativas, é questão partidária, que é muito sério. Sim, Muita gente não entende, mas a questão partidária, então as tratativas partidárias lá atrás, elas foram de fundamental importância, né? Quando eu optei, eu tinha possibilidade de ir para outros partidos, né? E Deus me direcionou para o PSL, né? Ainda bem, porque dependendo se eu tivesse ido para um outro partido, talvez eu não tivesse sido eleito, né? Então eu acho que eu estava no partido certo. As tratativas que eu tive com a direção, com o pessoal do PSL lá atrás, todas foram honradas e até hoje a gente tem conversado muito com isso. Eu tratei na época muito com o Pichitelli e eu reconheço, até hoje a gente se fala. Ele é uma pessoa que entende muito de política e sempre que eu preciso de alguma orientação, de saber o que aconteceu lá atrás, eu o procuro. Ele é uma pessoa muito boa, tem um conhecimento, uma memória fantástica. Denilson Pichitelli, que hoje continua sendo o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, né? Muito bom. Coronel, eu vou falar alguns nomes para o senhor, então. Já estou excluindo o Coronel Guimarães dessa lista, porque o senhor já falou... Mas você fala a exclusão por ser chefe do... Não, para chefe do Executivo, eu estou excluindo porque o senhor já fez o comentário. Agora eu vou falar de outros a gente nomes. fica assim, é lógico, é uma situação não dá... Ô Marcelo, eu digo assim, todo técnico de futebol, mesmo que ele não assuma, mas o sonho dele é ser técnico da seleção brasileira. Sim, né? sim. Vai falar, não quero, eu quero continuar sendo técnico aqui do AIA. Não. Eu quero ser técnico do AIA, depois eu quero crescer, chegar um dia no Corinthians e quem sabe a seleção. É lógico, a gente sabe que é um caminho demorado, longo, mas acredito que no fundo é um sonho, né? Então
o executivo, eu acho que acaba, para o político, ele acaba sendo um sonho. Mas é lógico que ele é de difícil concretização, porque não depende só da sua vontade, né? Neste momento, os partidos políticos de Araçatuba estão todos fervilhando e depois do programa, o telefone do coronel vai começar a tocar. Coronel, vamos lá. Então aí, ó, como eu falo para todo mundo que vem aqui bater papo sobre política, destes nomes que eu vou falar para o senhor concorda ou não que tem chance de concorrer e até mesmo vencer as eleições municipais para prefeito de Araçatuba? Vamos lá, vice-prefeita Edna Flor. Você vai falar nome a nome ou você Sim, vai dar nome a o nome. Nome a nome. Ó, você sabe, vamos falar, já que a gente vai falar Só tem que ser rapidinho. A gente vai falar da Edna Flor, a gente gente tem que falar de todo o executivo. Então a Edna, ela já vem da base, ela teve duas vezes com o dilador, está lá dentro da prefeitura, e o dilador não pode ser mais candidato, e lá eles têm que indicar alguém. A Edna é uma pessoa muito experiente, eu acho que ela reúne, né? Ela reúne ali todas as qualidades para ser uma boa candidata a prefeita de Araçatuba. E o Coronel Borella? Então, os dois eles têm que se acertarem lá, porque os dois estão ali dentro. Borella, meu amigo, trabalhei com ele mais de 20 anos junto, sim, né? Então, assim, o Borella tem uma experiência administrativa muito grande. Ele é, vamos dizer assim, nesse aspecto administrativo, o braço direito ali do dilador. Então eu acho que eles devem estar se conversando. Os eventos que eu vou, eu vejo que eles estão bem alinhados, um elogia o outro e vice-versa, né? Então, assim, acredito que não deve ter um racha ali. Eu acho que eles vão se compor. E aí, Arnaldo Vieira Filho, o Dindo, corre por fora ali, não? Eu acho que o Dindo, o pouco que eu tenho conversado com ele, é um bom nome, é uma boa pessoa, tá no grupo do agro, né? Pode surpreender, né? Pode surpreender, né? Mas hoje, a gente, uma vez a gente cobrando isso, um posicionamento lá, a informação que a gente teve foi assim: a população vai decidir quem que é o candidato aqui da base da prefeitura. Vamos lá. Para ficarmos ainda aqui nos militares, Coronel Motoca. O Motoca é um nome novo que está chegando aí, meu amigo também, a gente está junto na MESP, na associação ali, né? Para mim ele não abriu nada nesse, assim, não sabe, assim, para uma posição tão alta assim, mas é uma pessoa que tem uma formação muito boa, né? A formação dele é muito boa. Eu vou, na verdade, reunir alguns colegas de legislativo do senhor. O senhor pode falar deles de uma vez, caso queira. Ó, doutor Alceu e também doutor Jaime, e depois partiremos para Lucas Zanata. O doutor Alceu e o doutor Jaime, né? Dois advogados, né? O doutor Jaime foi delegado há muito tempo, a gente já se conhecia. O doutor Alceu foi presidente da UAB, já vem de uma reeleição e tal. Então são nomes que estão aí. São ótimas pessoas, né? O Alceu fez uma boa gestão como presidente da Câmara, né? Ele fez uma boa gestão, você viu que na gestão dele não teve grandes polêmicas e tal. Uma coisinha ou outra tem, mas não tinha tanta briga, não tinha tanta discussão. Ele veio e deu uma apaziguada ali na Câmara, né? Porque a gente vinha num período conturbado. O doutor Alceu chegou lá e gerenciou bem. O Jaime tem uma experiência muito grande, tanto na polícia quanto na política, né? Agora, eu não ouvi deles, assim, nas nossas conversas, algum posicionamento mais forte, mais contundentes, né? Mas Lucas, são nomes, para você ter falado, são nomes de expressões. O Lucas, muita gente falando assim para mim, o Lucas, que é meu amigo também, né? Falou assim, o cavalo tá passando. E a gente sabe o que isso significa, né? Falou, tá passando encilhado, é sua hora, né? É o momento. Politicamente, é o momento dele, né? Politicamente, se a gente for falar, ele vem numa crescente, ele veio no grupo forte do bolsonarismo, ele foi candidato a deputado, teve uma votação expressiva, né? Então, isso tudo o habilita a ser candidato. Agora, não passa só pela pessoa, tem a questão partidária, a composição. Você mesmo falou que nas últimas semanas aí algumas peças foram mexidas no tabuleiro, né? Então, eu acredito que ainda tenha tempo para isso. Mas essas tratativas partidárias, né? Então não depende só da pessoa partidária, e eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte. Vou passar para o pessoal da área médica agora. Doutores Flávio Salatino, Felipe Fornari e Célio Mori. Rapaz, três médicos, né? 3 médicos renomados. O Salatino e o Fornari já foram candidatos, né? O
Mori eu acho que não, né? Não. Acho que não conheço assim, então. Os outros dois já foram candidatos. O Fornari, ele teve uma votação muito boa, né? Ele veio numa crescente. Não sei se tem fôlego, tudo isso, mas é nome. Vamos dizer assim, um molecão novo, tá chegando aí, eu conheço que ele é um policial, né, também, né? Ele faz parte da polícia do estado de São Paulo. Então, volta e meia a gente conversa. Na eleição passada nós conversamos mais, depois a gente acabou nos afastando, porque eu aposentei no dia a dia. Bons nomes, né? Os 3 médicos, bons nomes, né? O Salatino, né, já tentou também. Acredito que provavelmente às vezes venha por outro partido. Isso que eu falei, tem essa questão partidária e tal, né? Você tem que chegar lá ver se o partido vai estar te apoiando. Mas você me deu um rol aí de bons nomes. Todos os nomes mencionados. Célio Mori também é bom. O Célio Mori eu não tenho tanto contato, tá? Vamos ser francos aqui, né? Mas é um nome que eu ouço falar muito. Eu, particularmente, não tenho muito relacionamento com ele, mas a gente escuta falar muito. Quando você escuta falar de uma pessoa, é porque tem trabalho prestado. E aí, para a gente terminar, então, vamos falar do pessoal aqui de centro-esquerda ou de esquerda. Cido Saraiva e Cido Sério. Você sabe que a minha formação é mais de direita, né? Mais de direita. Mas eu converso, eu tenho um bom trâmite com esse pessoal, né? O Cido Saraiva, ele tem um trabalho, sempre teve um trabalho social muito forte na cidade, né? Não vamos desmerecer isso, né? Ele já teve votação muito alta, tanto para vereador quanto para deputado. Ele teve votações expressivas, eu não dei pesquisando, ele teve votações expressivas. Então não é um nome, não tá esquecido, não, pode vir surgir. O Cido Sério foi prefeito 2 vezes, né? Foi prefeito 2 vezes. Está tentando aí se articular, acho que com a chegada do Lula, não sei se vai influenciar tanto no governo, né? Vai dar esse apoio todo, não sei se o governo federal vai se envolver nas questões municipais, mas ele tem experiência de ter sido prefeito 2 vezes, e você sempre deixa alguma raiz lá para trás, né? Então, assim, eu acho que está muito em aberto. Você viu que a gente tem bastante nomes, né? Com o andar da carruagem, esses nomes acho que vão acabar diminuindo, um outro vai se compondo, se acertando. Devemos chegar aí nas eleições aí com 4 ou 5 nomes apenas e com chances, né? Voltando agora mais especificamente aqui a falar do senhor, até porque eu gostaria de fazer algumas perguntas. O pessoal está fazendo bastante perguntas. Não terei condições de repassá-las todas, mas peço ao coronel a gentileza de, depois da entrevista, depois do programa, ele acessar a minha página no Facebook e aí responder as pessoas que estão questionando. Coronel, o senhor teve um apoio forte da sua comunidade religiosa, a Igreja Amor e Cuidado, salvo engano. Isso pesa também na sua decisão política? Saio, não saio, para que saio? O fato de o senhor ter o apoio de uma comunidade que é expressiva na cidade? O que pesa para mim é a minha consciência, o que pesa para mim é estar conversando e dialogando com as pessoas. Eu não usei o nome em nenhum momento da minha igreja na minha eleição, não usei. E outra coisa que eu falo, quando as pessoas associam, eu falo assim, eu estou na minha igreja, Marcelo, na minha igreja desde 1988. Eu estou lá desde 1988, você sabe, isso é mais de 35 anos. Né? Eu estou na primeira igreja batista, que era aqui na Floriano Peixoto, eu estou ali, né? Aí depois, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 6 anos em São Paulo, mas ligado, toda vez que eu vinha de férias, eu viajava, eu ia lá. Fui para Birigui, continuei frequentando aqui. Então eu estou na minha comunidade há muito tempo. Então as pessoas já me conhecem. Mas eu não associo direto, por quê? Porque penso eu, essa é a minha formação, eu tenho que proteger a menina dos olhos do Senhor, que é a igreja. Porque de repente o Guimarães, o candidato, faz alguma coisa de errado, aí vão associar, não, se alguém errou foi o Guimarães que errou. E eu quero deixar isso bem claro. Estou lá faz 35 anos nessa comunidade, eu conheço todo mundo. Marcelo, pastor Marcelo, quando chegou lá, eu que o recebi, eu que o conversei com ele, né? Nós jantamos, nós fizemos um churrasco junto quando ele chegou aqui, né? Então, assim, eu cheguei lá, estou usando por causa disso? Não, foram 35, estamos lá 35 anos. Como eu também tenho uma boa base, e esse eu uso o nome,
que é a polícia militar. Eu saio candidato aí sim, da polícia, falando que eu sou coronel, né? Eu não saio falando, eu sou membro de tal comunidade. Não, eu sou coronel, né? Isso eu conquistei, isso eu trouxe de lá. Eu falo às vezes para as pessoas, como alguém já falou a questão social, Marcelo, eu fui boia fria, cara. Eu fui servente de pedreiro, tá na minha carteira. Olha só. Eu fui servente de pedreiro. Eu entrei na PM como soldado. Aí eu passei, graças a Deus, né, algumas pessoas da igreja me ajudaram, me ensinaram, me deram aula de matemática para eu passar no Barro Branco. Então eu tenho uma gratidão muito grande com a minha comunidade, que ela me ajudou a passar no... Mas não confunde as coisas. Mas não vamos confundir, não. Nós estamos na política, não. Perfeito. O que vai pesar para mim é a minha consciência. Sem dúvida que eu ouço as pessoas que eu considero. Eu vou lá e falo, olha, você tem experiência, o que você acha disso? O que você acha daquilo, né? Mas eu acredito que estamos num bom caminho, né? Para ter saído de servente e chegar a coronel, eu acho que Deus já olhou para o céu e falou assim, eu vou cuidar bem desse menino aí. Parabéns pela trajetória. Eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço ao pastor Marcelo Toche, que conheço, e parabenizo o senhor e ao pastor por essa união e por fazerem essa separação entre política e religião, que eu acredito que não deve haver. Esta é a minha opinião pessoal. Quero repassar ao senhor uma pergunta aqui, coronel, do Adriano Andrade. Ele está perguntando se o senhor é a favor ou contra aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal de Araçatuba. A Câmara de Araçatuba já teve 12 e já teve, acho que, 19 vereadores, né? Na atual conjuntura, aí sim, eu consultei várias pessoas, tá bom? Eu tenho conversado isso. E a conclusão que nós chegamos é que, nesse momento, eu sou contra o aumento do número de vereadores. Tem que ficar com tá 15. Bom? Deve ficar com 15. Nós estamos passando ainda, estamos nos recuperando, né, tal e tal. Respeito quem pensa que possa até dar mais representatividade. A representatividade eu fico quieto, porque eu acho que o número maior tem mais representatividade. Mas nesse momento, ouvindo o que eu ouvi, aí sim, eu consultei várias pessoas, tá? E a orientação, o entendimento, a discussão que nós chegamos é que não é hora de mexer no número de vereadores em Araçatuba. Coronel, já são 9h09. Eu ficaria aqui o dia inteiro com o senhor, porque tem assunto. O senhor fala bem, é uma pessoa agradável, equilibrada e, infelizmente, não consigo. Só que nós temos muita, mas muita gente participando. E aí entraram, além de todos aqueles que eu falei, né, Solange Nery, a Madalena Celone, o Roberto Batista Cavalier, o Adriano Andrade, a Irianê, o Joãozinho Bonilha, a Ana Bonassi, entraram também Márcio Quirino, a advogada Leila Stellutes Galha, a Gabriela e a Beth Ludovino, entraram também, deixa eu ver, Nunes, Nani, Heloísa Mateus, e todo mundo tem pergunta para fazer para o coronel. Peço ao senhor, então, que depois entre na rede. Fábio Souza, já tinha falado, né? Enfim, peço que o senhor entre na minha página no Facebook e responda aos questionamentos que estão fazendo aqui o senhor, tá certo? E muito obrigado pela entrevista. Ô Marcelo, estamos sempre à disposição, né? Às vezes a gente, nós temos os louros, mas a gente tem as críticas também por, às vezes, ser autêntico, né? A gente, por ser autêntico, fala, olha, tal, eu não falo o que eu penso. Lógico, eu dou uma analisada, mas eu não procuro fugir dos meus princípios, né? Assim que eu fui criado, é assim que eu tenho sido educado. Eu tive uma formação muito boa dentro do militarismo e tive essa formação também dos valores cristãos que nós estamos acumulando nesses 35 anos na mesma comunidade. Eu gosto de frisar isso, tem gente que acha que eu fui lá para me dar bem, não preciso disso, sou coronel, né? Estou numa associação na MESP, que eu sou diretor, né, que a gente está cuidando. Temos um trabalho, apesar de ser uma associação privada, vamos dizer assim, mas a gente tem um trabalho social lá também. Semana passada eu recebi essa questão social. Uma pessoa que eu tenho, que tem sido minha mentora, me ajudou muito, é a Assunta, né? A Assunta Curti tem me ajudado, me orientado. Eu aprendi muito com essa mulher de Deus, né? Então, essa semana passada nós fizemos um evento, um jantar, e lá nós pedimos doação para a Casa Bom Samaritano, que ela é ela que é a cuidadora lá, a pessoa principal da Casa Bom Samaritano. Então eu também devo muito à Assunta, né, que tem me ajudado, me orientou muito nessa questão política. Ela falou assim, eu estou saindo da política, não sou mais candidata, mas não vou abandonar, vou ajudar. E ela me apoiou
e me apoiou bastante. Um abraço à Assunta Curti também, e transmito também, aliás, e peço a ela que transmita a Marcelo Reis, que foi seu companheiro também na Polícia Militar, não é? Exato. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela entrevista. Quando o senhor tiver informação relevante para compartilhar com a nossa audiência, mande a sugestão de pauta que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Eu que agradeço de estar aqui nessa importante emissora, né? Estar conversando com um jornalista renomado, né? Renomado na cidade, que a gente já conhece de longa data. Somos vizinhos, né? Não sei se você sabe, né? Mas a gente está ali à disposição. Muitas vezes nós não vamos fazer o que agrade 100% as pessoas, mas nós vamos fazer aquilo que nós estamos convictos. A gente sempre vota com convicção. Perfeito. Por hoje é isso, agora são 9h12, passamos um pouquinho, o Xande vai puxar a minha orelha aqui, mas não tem problema não, a entrevista foi muito boa, valeu a pena, né? E amanhã, quero adiantar que vou entrevistar o empresário Francis Polo, ele que faz parte do comitê gestor do Gerar, o grupo de empreendedores da região de Araçatuba, e virá aqui falar do evento ESG Realidade e Desafio. Vai ser realizado amanhã pela entidade em Araçatuba, hein? Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Está lá na sua loja de apps, seja o seu celular, Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan, porque vem aí muito pop e rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Legal. É isso.